A transformação de vida que a gente teve do início da Abrir Maquiagem até aqui, sem sombra de dúvidas, foi o estilo de vida que a gente tinha e o estilo de vida que a gente tem agora, né? Então, quando a gente se conheceu, ela trabalhava no salão, eu como personal, eu não tinha um salário realmente muito grande. Ela basicamente conseguia se pagar, porque como teve o período da crise no mundo, né, no caso, o salão basicamente dela só se pagava. Então a gente tinha um estilo de vida muito tranquilo, né? A gente não passava dificuldade nem nada, mas não podia. Queria viajar, não podia. Queria sair, não podia. A gente não tinha carro. Então hoje em dia a gente comprou, né, recentemente um carro. A gente morava, na verdade, em casas separadas. Agora a gente já mora junto numa casa nossa. Então a gente tem muito mais liberdade. Se a gente quiser ir no restaurante, a gente tem dinheiro para isso. Se a gente quiser viajar, a gente tem dinheiro para isso. Então, a maior transformação que a gente teve na nossa vida foi a liberdade. Porque é aquilo, quando a gente começou a empreender, a gente não visou, eu quero ter R$1 milhão, eu quero ter R$2 milhões. Na verdade, a gente sempre visualizou a liberdade. A gente quer ter liberdade de, quero viajar, eu vou. Quero ir no restaurante, eu vou. Quero comprar isso, eu compro. Então, a maior coisa que a gente busca é cada vez ter mais liberdade para a nossa vida. Bom, e é exatamente isso. O que o nosso sucesso trouxe pra gente foi a mudança e a liberdade que hoje a gente tem, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Então hoje a gente pode ter um bom plano de saúde, a gente comprou o nosso carro, que a gente sempre quis ter um carro, então a gente foi lá e comprou o nosso carro zero, que também traz outra liberdade, que a gente poder viajar, a gente passear, a gente quer conhecer um restaurante diferente, a gente pode ir nesse restaurante. Então, no início da Abrir também, a gente não tinha tempo para nada. Então, hoje, com a nossa equipe, a gente também tem liberdade de tempo. Então, hoje, se a gente não quiser ir Inclusive, trabalhar... agora eles estão trabalhando lá e pra gente poder estar aqui, né? Sim, então assim, se a gente para, a nossa empresa continua. Então um grande sonho nosso era exatamente isso. A mudança que a gente teve é essa. Depois de formar uma equipe com sucesso da Abrir Maquiagem, ela não depende mais da gente. A gente é ali o mental e tá ali na correria para fazer aquilo funcionar, mas a mão de obra ali, que era o que leva muito tempo, tomava muito nosso tempo, tá sendo suprida por outras pessoas, né, pelos nossos colaboradores. Então hoje a gente tem uma liberdade que no início da Abrir a gente não tinha e a gente sonhava muito. Uma coisa que eu diria pra mim mesmo no início foi uma coisa que eu ouvi de um programa de TV, eu acho que ela vai lembrar. Olá, meu nome é Juliane, eu tenho 26 anos, eu sou carioca e sempre quis ter o meu próprio negócio. Não sabia muito bem o que seria, mas depois que eu defini, a minha vida mudou completamente. Meu nome é Leonardo, eu sou carioca também, tenho 29 anos, nós somos sócios e noivos, né? Eu também sempre tive vontade de empreender, desde novo, mas eu venho de uma família muito tradicional, então, apesar de ter esse sonho, eu nunca tive muito caminho, né, para seguir isso. Então, acabei me formando em educação física, trabalhei como personal e conheci a Ju, que já tinha essa ambição também de criar um negócio. Durante o nosso relacionamento, ela acabou começando um salão, né, de beleza, um salão de estética, que no meio da crise que a gente teve esses últimos anos, acabou não dando tão certo e a gente resolveu que precisava começar uma coisa nova. Bom, antes de começar a empreender, eu me formei como esteticista em cosmetologia e estética e sabia que não era muito aquilo que eu queria fazer da minha vida, não queria trabalhar numa clínica o dia todo e decidi abrir o meu próprio salão. Então eu abri uma esmalteria com estética, não cheguei a atuar, mas eu gerenciava tudo aquilo, mas eu percebia que ainda não era o que eu queria. Eu não queria estar só no físico, eu queria alguma coisa que estivesse no digital. Antes de começar a empreender, eu fiz faculdade de educação física, né? Trabalhei durante 2 anos como professor, como personal também. Só que eu percebi, né, em um determinado momento, que apesar de gostar da profissão, aquilo não era uma coisa que eu queria fazer para o resto da vida. E eu sempre tive essa vontade de empreender. Então, juntou, né, uma coisa com a outra, ela já tinha essa vontade também, e a gente decidiu abrir o nosso próprio negócio. Bom, na realidade, eu sempre tive muitos sonhos e sabia que se eu continuasse a seguir o caminho que eu estava seguindo, eu não ia conseguir ter todos e conseguir todos os sonhos que eu sempre quis ter. Eu sempre quis ter muito e correr atrás de muito. E eu sabia que no físico, com um negócio físico,
Depois da crise que a gente teve, eu não conseguiria, até porque, né, é o que eu sempre falo, o mundo para e o digital não para. Então, eu precisava estar ali dentro. Eu comecei a ver que dentro da internet as pessoas faturavam muito e conseguiam atingir muita gente, algo que no físico você não consegue, né? O que a gente fala. A internet é a rua mais movimentada do mundo. Então, mesmo tendo um negócio físico, eu nunca atingiria as mesmas pessoas que eu atingiria se eu estivesse dentro do online. E foi por isso que a gente quis ter um negócio digital, para não ter limites em quem a gente fosse atingir. Bom, e de onde surgiu a ideia de ter uma loja de maquiagem? Na realidade, eu sempre gostei muito de maquiagem, tive canal de maquiagem, tentei trabalhar ali como maquiadora quando eu era muito nova, e eu sempre fui muito vaidosa e sempre gostei muito desse mundo. E foi por isso que eu me formei em cosmetologia estética, porque eu achava que ainda estava dentro ali de algo que eu gostava, e eu sempre gostei muito disso. Desde criança, brincando com maquiagem, roubando maquiagem das tias, da minha mãe. E aí, eu pensei, né, durante a crise que a gente teve, eu comecei a ver muito TikTok, e eu via muita gente montando e embalando os pedidos para enviar. E aí, eu vendo aqueles pedidos, eu vendo aquilo, eu vendo o pessoal criando esses conteúdos, eu vendo os comentários, eu pensei, eu acho que se eu parar para poder fazer algo assim, vai dar muito certo. E foi aí que eu falei com o Leonardo, falei assim, olha, eu tava sem dinheiro nenhum, não tinha R$1. Na época, a esmalteria não tava realmente indo tão bem por conta da crise. E eu falei assim, o que você tem? Quer entrar de sócio comigo? Tenho essa ideia, acho que vai casar muito, vai dar muito certo nós dois juntos em um negócio. O que você acha? Porque eu sempre soube que ele sempre quis ter o próprio negócio, mas ele nunca nem cogitou que fosse maquiagem. E aí, eu falei com ele, ele falou assim, olha, eu tenho R$500, R$300, foi algo assim na época, e é isso que eu tenho. Não é algo que eu conheço muito, mas eu falei com ele, bora que você vai aprendendo, você vai... Tanto que hoje conhece tudo, mas na época eu falei com ele, você vai vendo, você vai aprendendo, vai descobrindo para que é cada produto, mas você cuida da parte da cabeça da empresa e eu vou cuidando ali dos produtos, enfim. E aí a gente conseguiu dividir isso muito bem, aí ele topou na hora, a gente começou a correr atrás, a pesquisar o que a gente poderia, como a gente poderia fazer isso dar certo, né? Para não ter só uma loja qualquer, como muita gente acaba abrindo loja e desistindo, porque é o que a gente fala, né? A cada 100 pessoas, uma realmente está disposta a fazer o que é preciso para ter um negócio que funcione. E a gente decidiu que a gente ia começar a estudar. Então a gente começou a estudar, começou a correr atrás. E aí, abrir foi nascendo e foi se tornando o que ela é hoje. Então, na verdade, um ponto que destaca a Abrir das outras empresas que trabalham no mesmo nicho, eu acho que a gente, é uma coisa que a gente sempre conversa e que a gente sempre expõe isso nas nossas redes sociais, que a gente não costuma falar que a gente vende produto, a gente vende soluções. Ou seja, na verdade, quando a gente começou a abrir maquiagem, a gente começou com uma empresa varejista, né? A gente queria vender para público final, então a gente tinha outra proposta. Só que quando a gente começou a fazer vídeo, a gente tinha o Instagram e o TikTok, mas a gente começou no TikTok a postar vídeos de como montar sua logo, da gente começando a nossa loja, da gente mostrando o dia a dia. E a gente percebeu que muita gente que queria empreender, né, muitas mulheres, na verdade, a gente fala diretamente com mulheres, então muitas mulheres que queriam empreender começaram a procurar a gente para tirar dúvidas. Então a gente perguntou, por que a gente não atende esse público? Porque a gente sabe que existem muitos fornecedores de maquiagem, mas eles só fornecem maquiagem. Eles não direcionam o que fazer com aquelas maquiagens que eles estão vendendo. Então a gente pensou, por que a gente não faz isso? Então hoje, se você entrar em qualquer perfil da Abrir Maquiagem, você percebe que nós não somos um fornecedor normal, comum de maquiagem. A gente fornece soluções. Por exemplo, quando a pessoa... No nosso site, o foco principal são nossos kits de maquiagem para revenda. Ou seja, a pessoa pode comprar produtos avulsos, mas os focos são os kits iniciais. E nesses kits iniciais, a gente mesmo faz uma pesquisa, a nossa equipe, né? Faz uma pesquisa, vê o que está sendo mais vendido no mercado. Esse kit é alterado todos os meses para estar sempre atualizado. E dentro desse kit, a pessoa tem uma lista de preço sugerido, caso ela não saiba precificar inicialmente. Eu acho que isso ajuda muito. A gente tem um e-book ensinando o que ela tem que fazer com aqueles produtos para ter as primeiras vendas dela. Uma das maiores dúvidas das pessoas era como enviar para todo o Brasil. Então a gente também fornece uma aula gratuita ensinando para como enviar para todo o Brasil. Então é isso que a gente sempre diz, o nosso maior diferencial não são os produtos, porque os produtos todos os fornecedores têm. Mas o nosso maior diferencial é realmente criar soluções e ouvir o nosso público. A gente ouve o que eles precisam e facilita o caminho, né? Cria soluções para eles, para facilitar esse caminho. Hoje o nosso principal canal de venda é o nosso site.
Porém, a gente também vende muito pelo nosso WhatsApp. Então, a gente hoje trabalha nesses 2 locais, a gente quer expandir, tá dentro dos marketplaces. Hoje a gente ainda não foi, por falta realmente de tempo, de conseguir atender em todos esses canais, mas é um grande objetivo. E no momento onde a gente mais vende é no nosso site, no WhatsApp. Empreendedor, você já parou para pensar que o sucesso do seu negócio online pode estar mais próximo do que você imagina? Se eu te disser que a chave para que isso possa acontecer é uma consultoria de e-commerce, quer levar o seu negócio online para o próximo nível? Então você precisa conhecer o nosso serviço de consultoria. Quero te convidar a participar da nossa próxima aula, ao vivo, aqui no YouTube. Eu vou te apresentar todos os benefícios da nossa consultoria e tintim por tintim como os nossos consultores trabalham com você. Não perca essa oportunidade de conhecer melhor sobre o nosso serviço e de como você pode estar no próximo nível de negócio aí em pouquíssimo tempo. Inscreva-se agora no link da descrição do vídeo ou acesse o QR Code que aparece na tela e descubra como a gente pode ajudar você a alcançar os objetivos da sua empresa. Hoje, o nosso produto estrela são os nossos kits iniciais, né? A gente, como ele falou, a gente trabalha com produtos avulso e com kits. Só que como a gente tem muito essa ideologia de ajudar novos empreendedores, a gente oferece para ela várias opções de kits iniciais. Então, hoje a gente monta o kit, a gente faz essa pesquisa, quais são os produtos que mais estão vendendo, o que mais está saindo, o que mais está bombando em relação a todos os estados, monta esses kits e aí os clientes, na hora de iniciar, por não saber o que comprar, né, como a gente atinge quem realmente, a gente mostra para ela que comprar o nosso produto é uma solução. Então, às vezes ela não estava nem pensando em empreender com maquiagem. E quando a gente surge com essa ideia, a gente já tem que oferecer para ela o que ela precisa. Porque ela não sabe o que escolher, ela não sabe o que mais está vendendo, ela não sabe o que ela precisa comprar. Então, ela vai direto no nosso kit, que tem todos esses benefícios, né? A gente dá todos esses bônus, como o Léo falou. E nele você tem tudo ali pronto para iniciar. Então, o nosso produto estrela são os kits iniciais. A gente tem diversos kits iniciais, né, de vários valores, mas um dos que mais vende hoje em dia é o kit para loja de 10. Que hoje loja de 10 de maquiagem tá bombando muito, então a gente tem um kit completo para você que quer começar a sua loja de 10. Todos os produtos que estão nesse kit, você consegue vender até R$10. A gente começou a perceber que a empresa ela estava dando certo foi a partir do 2º para o 3º mês. Por quê? Porque no primeiro mês, a gente sempre fala isso até nas nossas redes sociais, a gente não vendeu absolutamente nada. Porque era aquilo, a gente começou com uma ideia de varejo, mas a gente criava muito conteúdo falando sobre a nossa loja, mostrando o nosso dia a dia. Então a gente atraiu muita gente que queria abrir o próprio negócio, não realmente pessoas que queriam comprar no varejo. Então no 2º mês a gente teve esse estalo e falou, por que a gente não passa a fornecer maquiagem? Assim, com os R$500 que a gente tinha, né, uma maquiagem que cabia dentro da gaveta, mas a gente falou, a gente vai dar um jeito e é isso aí. Tudo que entrar, a gente vai repondo, né, o estoque. E foi assim, a partir do 2º mês a gente começou as primeiras vendas, né, e a partir do 3º mês mesmo, do final do 2º mês pro início do 3º mês, a gente viralizou um vídeo, foi o nosso primeiro vídeo viralizado realmente, e aí a gente começou a ter uma demanda absurda no WhatsApp, muita gente chegando, muita gente mandando mensagem. Então, a partir do 3º mês mesmo que a gente viu que a empresa ela tinha tudo para dar certo. Era só a gente continuar naquele caminho. E foi exatamente o que ele falou, né? Com 3 meses, como eu tinha outro negócio, eu tinha minha esmalteria. E com 3 meses a gente viu que a gente estava ganhando mais na Bri do que eu ganhava na esmalteria. Com várias pessoas trabalhando, uma equipe. Então, e aquilo me dava muito mais dor de cabeça do que a própria Bri me dava. Eu percebi que eu gostava muito mais de trabalhar ali dentro do digital, ali dentro do online. E a partir desse momento, eu já não estava dando mais vazão de estar nos 2 lugares. Então, ele trabalhava, eu trabalhava lá no salão de 9 até as 8 horas da noite. E a gente encaixava a Bri durante as madrugadas, depois do trabalho. E eu comecei a pagar um dinheiro pro meu irmão, para ele ficar na recepção do salão para mim, porque eu que ficava na recepção e gerenciava ali o salão. E eu comecei a ver que o dinheiro que eu tava dando ali para ele, eu não tava tendo lucro, não fazia sentido mais continuar com aquilo. Então, com 3 meses, a gente decidiu, olha, acho que esse é o momento de vender o salão e se dedicar 100% a Bri. Afinal, se a gente já tá ganhando tudo isso sem toda essa dedicação, imagina se você acabar saindo realmente do salão e se dedicar 100% a Bri. Então, com 3 meses, quando eu larguei, quando a gente vendeu, quando eu passei o meu ponto e eu vendi o salão, eu falei assim, cara, isso agora é tudo que a gente tem.
Então eu vou ter que me dedicar, vou ter que engolir maquiagem, vou ter que engolir cursos, vou ter que fazer tudo para isso dar mais certo do que já tá dando. Então foi nesse momento, né, que ele largou o emprego um pouco depois de mim, porque ele realmente já ganhava mais do que eu. Então, a partir do momento que eu larguei, a gente já teve a sensação que aquilo tinha dado certo. E aí a gente percebeu que faltava pouco para ele largar o trabalho dele também. A evolução do nosso faturamento na Bri, ela foi escalando de uma forma que a gente mesmo mal conseguia acompanhar. Tanto que no início, como eu falei, a gente começou com R$500, né? No primeiro mês a gente não vendeu nada. Mas a partir do segundo mês, a gente começou a ter uma quantidade de vendas que na época pra gente era muito alta, né? Então, no final do segundo mês, a gente fez uma média de 3 mil no segundo mês, uma coisa que era absurda pra gente, que tinha começado a loja, tava no segundo mês ainda, né? No terceiro mês, a gente já foi de 3 para 5, né? E assim a loja foi escalando, porque a gente não viralizou só um vídeo. A gente, na verdade, costuma viralizar vídeos com certa frequência. Pelo menos uma vez por mês a gente está viralizando algum vídeo. Então, assim, a escala de faturamento da empresa, ela todos os meses aumenta um pouco. Eu larguei o meu emprego antigo, né? Quando eu era personal, para assumir 100% a empresa com ela, quando bateu o 6º mês. Porque foi aí que a gente parou para perceber. Pô, o faturamento que a gente tem na empresa, ele já cobre o salário que ela tinha no salão, né, antigamente, cobre o salário que eu tenho como personal, então não faz mais sentido eu ficar o dia todo fora de casa, dando aula, voltando e saindo, acordando cedo, dormindo tarde, porque a gente pode realmente focar 100% na empresa. E a partir do momento que os dois ficaram focados na empresa, aquele faturamento que já estava escalando, ele foi escalando mais rápido ainda. Então a gente passou assim, de 3 para 5, de 5 para 10 e, por exemplo, no mês passado a gente faturou 86 mil, né, reais através da Bri Maquiagem, o que é uma coisa surreal para a gente pensar agora, porque se voltar 1 ano atrás, porque a gente criou a Bri tem 1 ano e 6 meses, se voltar 1 ano atrás, se você falasse pra gente que a gente ia faturar 86 mil, a gente ia falar que você tá maluco, porque é uma quantia surreal pra gente. Então, todos os meses é uma surpresa, porque até hoje, todos os meses a gente fatura mais do que o mês anterior. A maior transformação de vida que a gente teve do início da Bri Maquiagem até aqui, sem sombra de dúvidas, foi o estilo de vida que a gente tinha e o estilo de vida que a gente tem agora, né? Então, quando a gente se conheceu, ela trabalhava no salão, eu como personal, eu não tinha um salário realmente muito grande. Ela basicamente conseguia se pagar, porque como teve o período da crise no mundo, né, no caso, o salão basicamente dela só se pagava. Então a gente tinha um estilo de vida muito tranquilo, né? A gente não passava dificuldade nem nada, mas não podia. Queria viajar, não podia. Queria sair, não podia. A gente não tinha carro. Então hoje em dia a gente comprou, né, recentemente um carro. A gente morava, na verdade, em casas separadas. Agora a gente já mora junto numa casa nossa. Então a gente tem muito mais liberdade. Se a gente quiser ir no restaurante, a gente tem dinheiro para isso. Se a gente quiser viajar, a gente tem dinheiro para isso. Então, a maior transformação que a gente teve na nossa vida foi a liberdade. Porque é aquilo, quando a gente começou a empreender, a gente não visou, eu quero ter R$1 milhão, eu quero ter R$2 milhões. Na verdade, a gente sempre visualizou liberdade. A gente quer ter liberdade de, quero viajar, eu vou. Quero ir no restaurante, eu vou. Quero comprar isso, eu compro. Então, a maior coisa que a gente busca é cada vez ter mais liberdade para a nossa vida. Bom, e é exatamente isso. O que o nosso sucesso trouxe pra gente foi a mudança e a liberdade que hoje a gente tem, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. Então, hoje a gente pode ter um bom plano de saúde. A gente comprou o nosso carro, que a gente sempre quis ter um carro, então a gente foi lá e comprou o nosso carro zero, que também traz outra liberdade, que a gente poder viajar, a gente passear, a gente quer conhecer um restaurante diferente, a gente pode ir nesse restaurante. Então, no início da Bri também, a gente não tinha tempo para nada. Então, hoje, com a nossa equipe, a gente também tem liberdade de tempo. Então, hoje, se a gente não quiser ir Inclusive, trabalhar... agora eles estão trabalhando lá e pra gente poder estar aqui, né? Sim, então assim, a gente não, se a gente para, a nossa empresa continua. Então um grande sonho nosso era exatamente isso. A mudança que a gente teve é essa. Depois de formar uma equipe com sucesso da Bri Maquiagem, ela não depende mais da gente. A gente é ali o mental e tá ali na correria para fazer aquilo funcionar, mas a mão de obra ali, que era o que leva muito tempo, tomava muito nosso tempo, tá sendo suprida por outras pessoas, né? Pelos nossos colaboradores. Então hoje a gente tem uma liberdade que no início da Bri a gente não tinha e a gente sonhava muito. Uma coisa que eu diria pra mim mesmo no início foi uma coisa que eu ouvi de um programa de TV
A gente conheceu o E-Commerce na Prática, na verdade, quando ela me sugeriu abrir uma loja de maquiagem, eu comecei a pesquisar muitos conteúdos na internet sobre isso, mas assim, se você pesquisa conteúdo sobre loja de maquiagem na internet, não aparece nada prático, né? Então aí eu fui já pesquisar de forma mais geral, e-commerce, lojas virtuais, e surgiu o E-Commerce na Prática, que foi um canal que eu comecei a acompanhar mesmo. Então, no início de tudo, o canal, basicamente o canal que eu acompanhava todos os dias era o E-Commerce na Prática, né? Eu via vários vídeos. E, através de um desses vídeos, eu conheci a consultoria do E-Commerce na Prática. E vi que seria interessante pra gente na época. Era um valor muito alto, né? Então, eu conversei com ela, a gente realmente demorou um tempo bom pensando se valeria ou não a pena pra gente entrar nessa consultoria. Mas a gente pensou, é um canal muito grande, né? Se eu já aprendi muita coisa só vendo o YouTube, eu acho que a consultoria pode tirar a gente daqui e botar a gente num patamar muito maior. Então, eu conheci através do YouTube e nisso eu busquei saber sobre a consultoria e a gente, apesar de conversar muito sobre antes, acabou entrando nessa consultoria. Bom, o nosso objetivo principal com a consultoria era saber o que fazer. Porque naquele momento a gente já tinha estourado. A gente só não sabia como atender todo mundo, a gente não sabia o que a gente precisava fazer. Porque como tinha pouquíssimo tempo que a gente tinha aberto a loja, por mais que o Léo ainda pesquisasse muito sobre isso, a gente estava muito perdido. Então a gente não sabia questões fiscais, a gente não sabia em qual site a gente realmente seria melhor para a gente vender, a gente não sabia como organizar esse site, a gente não sabia como ter uma loja estruturada. Então, esse era o nosso objetivo, né? A gente tinha conseguido ter o sucesso de vendas, mas não sabia o que fazer com aquilo. Então, a gente precisava de alguém que colocasse a gente, tornasse a gente uma empresa profissional realmente, do que só uma loja ali dentro de casa. E foi aí que a gente buscou o E-Commerce na Prática. O maior diferencial da consultoria pra gente foi exatamente dar um direcionamento, porque a gente já sabia como criar conteúdo, a gente sabia como viralizar esses conteúdos, mas a gente não sabia como lidar com isso, né? Então a gente ficava ali, ela virando noites e noites respondendo no WhatsApp, a gente montando caixa de madrugada e não sabia o que a gente fazia. A gente tinha que fazer um MEI, a gente tinha que fazer um CNPJ, a gente na época não tinha nada disso. Como é que a gente ia lidar com tudo isso? Então, quando a gente entrou nessa consultoria, a gente queria realmente se achar ali, se encontrar e profissionalizar o negócio. E foi muito bom porque a nossa consultora, ela direcionou cada caminho pra gente, e além do que, dentro da consultoria, são liberados os cursos também, né? Os cursos de E-Commerce na Prática, eles são liberados para você dentro da consultoria de acordo com o que você precisa. Ou seja, eu falava para ela, nos nossos encontros, que eram encontros de 15 em 15 dias, eu falava para ela, pô, tô com muita dúvida nisso aqui, questão fiscal, ou questão de plataforma, onde eu boto os produtos, em qual plataforma eu uso. Então ela liberava o curso para mim dentro da plataforma do E-Commerce na Prática e não só liberava, como direcionava. Ó, você vai assistir essa aula do curso desse determinado tempo até esse determinado tempo. Pra gente é maravilhoso, porque o que a gente menos tinha naquele momento era tempo, né? Para assistir aulas longas ou um curso muito longo. Então ela direcionava o momento do curso pra gente, a gente ia lá, aprendia e executava. Então isso acaba que foi um atalho, né, no nosso caminho. Porque se a gente tivesse que assistir todos os cursos, um a um, sem ter um direcionamento detalhado de onde, a gente poderia chegar no mesmo caminho, só que um tempo muito maior, talvez. Bom, a gente foi vendo ali no início, e a Ju ajudou, nossa consultora, ajudou muita gente a direcionar. Ó, deu pra perceber que o Léo é melhor nisso, deu pra perceber que a Ju é melhor nisso. Então a gente começou a dividir as funções. Então ele era muito bom em assistir as aulas e ver o que a gente poderia trazer de novo, e entender como funciona toda essa logística da internet. E eu era muito boa ali em estar concentrada no que tá bombando, no que tá muito bom, os produtos que estão saindo mais. Eu aparecia, né? Então ele fazia todo ali o roteiro e eu aparecia. E aí ele era bom também com o financeiro, então ele ficou com essa parte do financeiro e eu fiquei com a parte de repor o estoque e pesquisar os produtos que estavam mais em alta. Mas ainda assim, dividindo, era muito complicado a gente ter tempo para tudo isso. Então a gente literalmente dividia em cada um, fazia um pouco. Então hoje eu pegava para responder, quem fazia a parte dos atendimentos era eu. Então, às vezes, estava muito corrido. Eu ficava nos atendimentos, ele ficava montando os pedidos. E aí, na hora de um almoço, na hora de uma janta, a gente parava para poder assistir uma aula.
Porque era o tempo que a gente tinha pra parar, era quando a gente parava pra comer. Então, ó, vamos almoçar, vamos assistir a aula que a nossa consultora passou pra gente. Vamos jantar, vamos parar pra poder assistir essa aula. E assim a gente ia encaixando. No momento que a gente via que dava pra parar ou encerrava os atendimentos do WhatsApp, por exemplo, ali no finzinho do dia, a gente terminava tudo que a gente tinha pra fazer e deitava na cama pra poder assistir uma aula. Então, Às vezes até mesmo montando caixa, né? A gente Sim. montava as caixas em cima da bancada e botava no computador que a gente tinha. A gente botava as aulas no computador, ia montando caixa e assistindo a aula ali. A opção para quem está começando, se você tem dinheiro para investir, se você tem capital para isso, é começar já com consultoria, porque vai ser um atalho desde o início. Você não vai precisar passar pela dificuldade para aí entender que você precisa da consultoria. Você já vai começar sem ter essa dificuldade, porque, por exemplo, surgiu um problema, você vai falar com a sua consultora, com o seu consultor, e ele vai te dar a solução. Então é muito mais simples. Mas se você não tem esse capital, obviamente você vai ter que entender, né? Ou se você não tem, ou se você tem, mas é complicado para você disponibilizar, você tem que primeiro passar pela dificuldade para entender que para chegar onde você quer, você vai precisar de uma coisa mais direcionada. bom, se a gente for pensar em 3 tópicos que ajudaram a gente ter o sucesso que a gente teve, eu digo que, sem dúvida nenhuma, o primeiro deles foi a constância. Então, a gente tinha uma constância, assim, de postar vídeo todos os dias. E isso foi extremamente importante para a gente conseguir realmente crescer. Eu acho que o segundo tópico foi buscar e estudar sobre o que a gente estava fazendo. Então, a gente começou a ver podcast, começou a assistir aulas no YouTube, começou a procurar cursos. Foi aí que a gente encontrou e-commerce na prática, que a gente fez a consultoria. Então, a gente estava o tempo todo atrás de como a gente poderia fazer aquilo dar certo, já que aquilo era um novo mundo pra gente. Então, primeiro de tudo, constância. Segundo, ir atrás de conhecimento. O terceiro, na verdade, é compreender o que as pessoas precisam, né? Porque é exatamente aquilo que a gente falou antes sobre criar soluções. Para você criar soluções, você precisa entender os problemas. Então, a gente está sempre ouvindo, né? A gente está trazendo essas pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, a gente está trazendo até a gente realmente, conectando com elas para entender o que elas precisam. Então, é exatamente isso. A constância, Buscar conhecimento. buscar o conhecimento e entender o que as pessoas precisam. A gente corre atrás de saber qual é a dor do nosso público. Então, a primeira dor, não sabe como enviar, a gente dá de bônus a aula. Então, a gente sempre está atrás de saber o que aquela pessoa tem dúvida, o que o nosso público precisa e qual é a dor do nosso público. E aí a gente traz essa solução. Muitos gurus erram na hora de ensinar de como abrir um e-commerce ou crescer o e-commerce. Na verdade, muitos deles ensinam, mitos, não algo prático. Então fica nesse vídeo aqui que eu vou explicar os 5 mitos que mais aparecem na internet de gurus tentando ensinar de como abrir um e-commerce.